Olá, sou a aluna Silvaneide de Oliveira. Hoje irei ministrar uma aula sobre a força normal e a força de atrito, que é referente à minha matéria de estágio supervisionado 3, que está sendo remoto nesse tempo de pandemia, né? Eu curso licenciatura plena em Física pela CEAG-UFP, no polo de São João do Piauí. Como eu falei, hoje eu irei ministrar uma aula sobre a força normal e a força de atrito. Então, bora lá. Vamos passar aqui o slide. Então, o que é essa força normal? Essa força normal é uma força que as superfícies exercem para impedir que os objetos sólidos passem entre si, né? Então, essa força normal, quando se fala em superfícies, tem que ter contato, tem que existir duas superfícies, né? Então, a força normal ela é uma força de contato. Se duas superfícies elas não estiverem em contato, elas não poderão exercer uma força normal uma sobre a outra. Então, basicamente, essa força normal ela necessita de um contato entre duas superfícies para que ela possa existir, né? Ela é uma força que necessita do contato. Um objeto ele é em contato com uma superfície, ela estará sempre sujeita a uma força de contato que possui um componente perpendicular à superfície, o que garante que o objeto ele não passará pela superfície, né? Essa força normal, ela garante que um objeto ela não ultrapasse a superfície de outro objeto, de outra área de contato. Interpretação dessa força. Em muitas situações, um objeto estará em contato com uma superfície como uma mesa. Por causa do contato, há uma força atuando no objeto. Não podemos vê-la, mas tem sim uma força atuando sobre aquele objeto. É a força normal, né? O componente perpendicular é chamado de força normal. A força normal ela é um componente da força que uma superfície exerce sobre um objeto com o qual está em contato, a saber, o componente que é perpendicular à superfície, ou seja, a força normal. Então, a figura abaixo mostra um bloco apoiado em uma mesa horizontal e identifica as duas forças que atuam no bloco: o peso, que é dado pela letra W, e a força normal, que é Fm. Então, temos aqui duas superfícies em contato. Quando há o contato entre duas superfícies, existe uma força normal. Essa força normal é dada perpendicularmente para cima. E temos o peso do bloco para baixo, né? Então, para entender como um objeto inanimado, como uma mesa, ela pode exercer uma força normal, pensamos em quê? No que acontece quando sentamos em um colchão. O que é que acontece? O colchão, ele é comprimido para baixo, né? Então, o nosso peso, ele faz com que as molas desse colchão, eles se comprimam, ou seja, abaixem, né? Como resultado, as molas compactadas elas exercem uma força ascendente para cima, ou seja, a força normal sobre nós. Quando assentamos, a gente comprime as molas do colchão para baixo com o nosso peso, consequentemente, as molas elas exercem uma força ascendente, ou seja, a força normal sobre nós. De maneira semelhante, o peso do bloco faz com que as molas atômicas invisíveis na superfície da mesa se comprimam, produzindo assim uma força normal no bloco. Força de atrito. O que é essa força de atrito?
Essa força de atrito, ela surge em sentido contrário ao movimento de um objeto. Ela pode ser estática, se o objeto está em repouso, ou dinâmica, se o objeto está em movimento. Então, tem dois tipos. O que é essa força de atrito? Eu não sei se alguém já tentou mover algum objeto da sua casa, por exemplo, uma geladeira. A gente tenta mudar ela de lugar, só que encontramos uma certa dificuldade. Por quê? Porque há um atrito entre a superfície da geladeira e o chão em que essa geladeira se encontra. Encontra-se um atrito entre essas duas superfícies. Temos aqui, ó, o fósforo. Quando a gente tenta acender, né, acontece um atrito entre essa partezinha aqui da caixinha com a cabeça do fósforo. Acontecendo esse atrito, o fósforo ele acende, né? Aqui temos essa imagem, né, essa gifzinha, né, vendo um pato escorregando. Por quê? Porque tenha pouco atrito nessa superfície. E o que foi que aconteceu? O pato escorregou, né? É através do atrito que conseguimos frear, entendeu? Por que que às vezes acontece alguma derraspagem quando a gente está viajando e está aquele tempo chuvoso? Por que que é recomendável sempre andar com uma velocidade bem baixa, né? Porque pode ocorrer alguma derraspagem, porque aquela pista ela está molhada. Consequentemente, tem pouco atrito com aquela superfície, com aquele asfalto e o pneu. Então, tem pouco atrito, ocorrendo o risco de uma derraspagem quando estamos em tempos chuvosos. A força de atrito, né, é graças à ação das forças de atrito que um carro ou mesmo uma bicicleta, ela começa a diminuir sua velocidade até parar completamente, quando paramos de fornecer energia para que o corpo se movimente, né? Então, é através dessa força de atrito. Como há um atrito entre a superfície e o pneu da bicicleta ou o pneu do carro, quando paramos de colocar uma determinada força, ou seja, quando paramos de fornecer energia, o atrito vai fazendo com que esse movimento ele pare pouco a pouco. Em geral, é responsabilidade da força de atrito o desgaste das peças de um carro, dos pneus de um carro, né? Da sola dos nossos sapatos e assim por diante. Então, é responsabilidade da força de atrito. Quando empurramos ou puxamos um determinado objeto, tentando movê-lo, percebemos que existe certa dificuldade para colocá-lo em movimento. Essa dificuldade deve-se à força de atrito, que é uma força que se opõe ao movimento de objetos, que estão sob a ação de uma força. Então, a força de atrito ela é oposta à força que colocamos no objeto para que ele entre em movimento, certo? Ela age paralelamente à superfície de contato e em sentido contrário à força aplicada sobre o corpo. Veja o exemplo de um bloco sobre uma superfície na figura abaixo, né? Aqui, ó, estamos colocando uma força F e temos uma força de atrito contrária ao movimento, né? Dando trabalho, fazendo um pouco de esforço, fazendo com que a gente coloque mais esforço para tirar esse objeto de repouso e fazer com que ele entre em movimento. A força de atrito ela deve ser uma existência de rugosidade na superfície de contato do objeto com o solo, né? Então, essa força de atrito ela deve-se a uma rugosidade, né, entre essa superfície e o solo, né, que são essas rugosidades aqui. Essas rugosidades elas não são observadas macroscopicamente, mas são elas que dificultam o movimento. Observe na figura abaixo as irregularidades que existem no contato entre o bloco e a superfície, né? Olha aqui, ó, essas rugosidades. A gente não consegue ver no olho nu, mas existe. Então, isso tudo deve-se
essa força de atrito ela deve-se à existência dessas rugosidades. A força de atrito ela depende de dois fatores: do tipo dos materiais que estão em contato, né? Cada material ela tem sua característica própria, né? Quanto mais liso ou polido estiverem os objetos em contato, menor será a força de atrito, né? Então, quanto mais liso for a superfície, menos força de atrito terá, menos atrito terá, ou seja, menor dificuldade para conseguir mover um objeto ou tirar esse objeto de movimento. Essa propriedade é definida numericamente pelo coeficiente de atrito, que pode ser dinâmico ou estático, né? Possuindo um valor diferente para cada tipo de material. Então, cada tipo de material ela tem um coeficiente de atrito, seja ele dinâmico ou seja ele estático. A força normal, ela trata-se da reação normal à superfície, né? Que foi o que a gente viu mais atrás. A superfície sobre o qual o bloco está apoiado depende, o bloco ou o corpo em si, né? Depende do peso do objeto. Quanto maior a força normal, maior será a força de atrito. Quanto maior for a força normal, maior uma força de atrito, né? Como eu falei, existem dois tipos de força de atrito: a força de atrito dinâmico e a força de atrito estático. Mais à frente a gente vai ver um pouquinho de cada um. A força de atrito estático. Imagine que o bloco da figura acima esteja em repouso, mas deseja-se colocá-lo em movimento. Inicialmente, se aplica uma força F, porém ele continua em repouso, né? Pois a força de atrito ela aumentará conforme se aumenta a intensidade da força F. Enquanto o bloco, mesmo sob a ação dessa força, continua em repouso, a força de atrito é denominada estática, né? Então, quando o corpo está em repouso, temos uma força de atrito estática, né? Nesse ponto, a força de atrito é máxima e recebe o nome de força de atrito estático máxima, né? O movimento somente iniciará quando a força F for superior a essa força de atrito estático máxima, né? Então, o objeto só sairá de repouso e entrará em movimento se a força que colocamos nesse objeto for maior do que a força de atrito estática máxima. Então, o objeto sairá de repouso e entrará em movimento. A força de atrito estática ela é calculada com a equação FA, força de atrito estático, é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, que é a força. Então, esse FAT, este, é a força de atrito estática, que é igual a o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. A força de atrito dinâmico. Quando o movimento inicia-se, ou seja, nessa força de atrito dinâmico, o corpo está em movimento e deseja-se tirar esse corpo de movimento e fazer com que ele entre em repouso, né? Quando o movimento inicia-se, o objeto ele ficará sujeito a uma força de atrito dinâmico ou cinético, né? Que somente atua se o corpo estiver movendo-se e no sentido contrário ao movimento do objeto. Agora, a fórmula a ser utilizada é a seguinte: força de atrito dinâmico é igual a normal vezes o coeficiente, aqui é porque a gente errou, é coeficiente de atrito dinâmico, né? Vezes a força normal. Então, essa é a formulazinha. Lembrando-se que o coeficiente é utilizado por esse símbolozinho aqui de baixo. A importância. Qual é a importância da força de atrito? O atrito, muitas vezes, ele é visto como negativo.
Vocês querem ver alguns exemplos, né? O atrito ele provoca desgastes em peças de máquinas, em solas de sapato. Para vencer o atrito, os automóveis eles gastam mais combustível, entre outros. Porém, sem um atrito, seria impossível realizar algumas atividades essenciais, como o quê? Como andar ou até mesmo colocar um automóvel em movimento, né? Então, o atrito ele é muito importante no nosso dia a dia. Ele pode ser o vilão em algumas coisas, como no desgaste de peças, de máquinas ou nas solas dos nossos sapatos. Mas ele é essencial para colocar um automóvel em movimento e para que possamos conseguir andar, né? Porque vocês já pensaram se fôssemos tentar andar em uma superfície lisa? Não conseguiríamos, né? Então, a gente precisa dessas certas rugosidades que não conseguimos ver a olho nu, mas existe. E através dela, dessa força de atrito, que conseguimos andar, que conseguimos colocar esse automóvel em movimento, né? Então, uma pessoa ao caminhar, ela empurra o chão para trás com os seus pés. Isso faz com que surja uma força de atrito em sentido contrário, ou seja, o chão ele passa a exercer uma força sobre a pessoa, empurrando para a frente. Então, se não houvesse o atrito, ocorreria algo de forma semelhante a quando se tenta andar sobre um chão muito bem encerado ou com sabão. As pessoas escorregariam e jamais conseguiriam andar. Então precisamos desse atrito para conseguirmos caminhar, para conseguirmos andar. Quando as rodas de um automóvel começam a girar, passa a existir um atrito entre elas e o chão que as impulsiona para a frente. Se não houvesse o atrito, as rodas girariam, mas o carro não se movimentaria, né? Então, hoje, no nosso dia a dia, o atrito ele é essencial, né? Então, a força de atrito ela está no nosso dia a dia, né? E é essencial. Então, por aqui eu termino a minha aulinha de hoje, né? E queria agradecer a todos. Muito obrigada, tá? Tchau, gente. Então, pessoal, eu coloquei aqui uma pequena demonstração. Estou utilizando aqui um PET Simulação. Ele é um simulador muito bom que mostra na prática algumas coisas, né? E eu vou tentar mostrar aqui para vocês um exemplo da força de atrito. Aqui, ó, temos uma pessoa, um corpo, e aqui essa superfície, né? Aqui nesse quadrozinho, ela mostra o atrito. Aqui ele tá um atrito médio. Eu vou colocar nessa superfície nenhum atrito, né? Então, essa superfície, ela tá uma superfície lisa. Está sem atrito. Ou seja, não existe nenhuma força de atrito. Eu vou colocar uma força para conseguir mover esse corpo. Veja que esse corpo ele entra em movimento, né? Quando o corpo está em movimento, temos uma força de atrito dinâmico, né, agindo sobre esse corpo, né? Então, ele está se movendo. Como não há atrito, mesmo que eu não estou colocando nenhuma força sobre esse corpo, ele vai continuar em movimento. Por quê? Porque ele não tem nenhum atrito agindo sobre ele. Ele está sobre uma superfície sem atrito. Então, ele vai continuar em movimento. Mas se eu for colocando atrito, ó, nessa superfície, vocês estão vendo que está uma força contrária ao movimento, ó, que é a força de atrito. Ele vai diminuindo a velocidade, porque tem uma força de atrito agindo sobre esse corpo, até que chega uma hora que vai parando.
por causa que a força de atrito tá aumentando, ó. Eu vou aumentar mais um pouco o atrito, ó. Vou aumentando, ó. O atrito está sendo maior do que a força que estava sobre esse corpo, até que chegou um momento que ele parou, porque a força de atrito começou a agir, né, entre essas duas superfícies. Teve uma certa rugosidade entre a superfície desse corpo e a superfície a qual ele estava exposta, que ele estava correndo, né? Então, esse é uma pequena demonstração da força de atrito, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Essa foi a minha aula. Espero que tenham gostado, né? E foi um pequeno jeito de demonstrar na prática a força de atrito, tá bom? Esse é um simulador muito bom e que eu gostei de utilizar, certo? Muito obrigada e tchau!